Recebam com muito carinho o pregador preto mais lindo dessa igreja. E vem trazer a palavra do Senhor para a sua vida. Meu esposo, pastor Gustavo. Cortou até o cabelinho hoje. Vou pegar esse. Aí, ó. Olha que eu não paguei nada. Se eu tivesse dado um dinheiro, ia ficar melhor. Quantos estão felizes essa noite? Deus é bom. Quantos podem sentir a presença do Senhor essa noite? Estive meditando com o Senhor durante a tarde, concernente ao que Ele queria falar ao nosso coração. Que nem tudo que Deus te entrega na Bíblia, às vezes é para o outro. A maioria das vezes Deus te entrega alguma coisa que nós acreditamos que é para... Às vezes a gente acredita que é para o outro, mas não é para a gente. E Deus me trouxe a lembrança de uma reportagem que eu vi. Eu vi um homem, ele era um assaltante, um criminoso. E nessa mensagem dizia que, nessa mensagem, repórter, dizia que ele ia e voltava toda vez. Ele roubava, era preso, voltava para a cadeia, saía, roubava, cometia crimes e voltava para a cadeia. E aí o repórter chegou nele e perguntou: por que você está fazendo isso? Sempre te pegam e te levam de novo para a cadeia. Ele falou: porque eu não queria sair de lá. Então existem lugares que são ruins, mas a gente decide morar lá. Então a mensagem desta noite é que Deus vai destruir tudo aquilo que te faz mal. Deus te trouxe aqui essa noite, que por mais que você goste desse ambiente que te destrói, Deus está disposto hoje a enviar os seus anjos para dizer para mim e para você: sai daí, porque eu não vou deixar que o lugar te consuma, eu não vou deixar que esse lugar acabe com a sua vida. Eu vou enviar os meus anjos até lá para te retirar, você merecendo ou não, mas por conta da minha graça, da minha misericórdia, hoje eu, o Senhor, estou enviando o socorro para a tua casa. Você pode, por favor, abra a sua Bíblia. Um livro bem difícil de encontrar, Gênesis 19, 17. Gênesis 19, versículo 17. A gente vai ficando mais novo e vai contando com alguns recursos que a natureza nos fornece. E eu vou buscar o meu agora. Você está rindo, né? Gênesis 19, 17. Diz assim: assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhe para trás, nem parem em nenhum lugar durante a tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de que não pereças como os demais. Avança um pouquinho, vai até o número 25. Assim, ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Naquela manhã, ou na manhã seguinte, Abraão se levantou,
voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor e contemplou a cidade de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície. E o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra, como uma fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. Fecha os teus olhos e não a tua Bíblia, vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos pela oportunidade de estarmos em tua presença. Pai, nós queremos bendizer o teu nome, nós queremos glorificar o seu nome. Estamos num tempo, Senhor, num tempo de crescimento, num tempo de edificação, num tempo de construir, mas para que algo novo seja construído, o Senhor precisa destruir algumas coisas em nossas vidas. Pai, nós te pedimos hoje, se faça presente neste lugar. Você tem autoridade, autonomia e poder para destruir tudo aquilo que nos impede de chegar aonde o Senhor quer. Toma a nossa vida, toma a minha vida em tuas mãos, Pai, que eu não fale nada de mim, que eu fale somente de ti. É isso que te peço, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda o Senhor. Esse capítulo de número 19 do livro de Gênesis vai dizer a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi uma cidade que aos olhos de Deus foi rejeitada. Aos olhos do Senhor, Sodoma e Gomorra foi uma cidade aonde Deus olhava para ela e reprovava as ações daquela cidade. O texto vai dizer que o Senhor já tinha rejeitado aquela cidade, já tinha decidido destruir, porque o clamor contrário subiu ao ouvido do Senhor. Então eu quero começar a te alertar. Existem lugares, olha para o seu irmão e fala: existem lugares que Deus não gosta. Agora melhora: existem lugares que Deus não quer que você esteja. Existem lugares que Deus olha e fala assim: esse lugar é corrompido, esse lugar é podre, é sujo, e eu não quero meus filhos lá. E aí Deus fica observando, porque diferente de mim e de você, Deus é educado. Diga: Deus é educado. Eu não. Ah, você é? Então vamos ver dentro do texto se você é educado, porque esse texto é uma aula de Deus para nós, nos dizendo: a sua escolha pode determinar o seu fim. Essa noite Deus está dizendo para mim e para você: tudo que você escolher, você vai escolher, e detalhe, você vai receber o que você escolheu. O texto antes do capítulo 19 vai dizer que Abraão leva o seu sobrinho, codinome Ló, que significa cobertura. Eu já preguei sobre isso numa outra vez. Eu fiz uma analogia dizendo que Abraão, quando leva Ló, que significa cobertura, parece que Abraão está precisando de uma cobertura humana e não da cobertura de Deus. Então Deus decide se silenciar, porque Deus não para de falar. Deus para de falar, irmão? Para de falar ou não? Não, irmão. Sabe o que ele fala? Ele sai de perto do microfone, ele continua falando. Porque a distância faz com que você deixe de olhar e de ouvir aquele que te fala. Então entenda: se você está ouvindo pouco, é porque você está longe. Quanto mais perto você fica, mais você consegue ouvir a voz daquele que comanda a sua vida. Ei, Deus não deixou de falar, Ele continua falando, Ele continua direcionando, Ele continua ainda dando uma mensagem para o meu e para o teu coração. E essa mensagem é uma mensagem de direção. Só que por Deus ser muito educado, Ele sempre decide. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Deus
Deus, ele só julga a causa quando ele tem ela na mão. Por quê? Porque ele é um justo juiz. Ele não julga nenhuma causa por achismo. Ele não julga nenhuma causa sem primeiro que chegue a ele. É por isso que ele é justo. Ele primeiro precisa que você e eu decidamos fazer o que é certo ou o que é errado, e após isso ele julga. Ele não julga por antecipação, ele julga após a causa. E aí, depois que Abraão decide levar Ló, porque o projeto, vocês já sabiam, o projeto era de Abraão, porém ele decide levar Ló, e assim a minha vida e a sua. Às vezes a gente coloca pessoas no projeto que não tem nada a ver, Deus não chamou, Deus não falou com ela, mas a gente quer ser mais misericórdia do que Deus. Nós queremos amar mais do que Deus, nós queremos ser mais cuidadosos do que Deus, nós queremos tratar mais do que Deus. E posso falar? Às vezes você está aprovando quem Deus já reprovou. Às vezes você está embarcando pessoas que Deus não deu crédito, que Deus não deu ingresso. Você está colocando gente no teu barco, você já está colocando gente no teu projeto que Deus não colocou. E aí não adianta reclamar, porque Deus não erra fala, Deus não erra endereço, Deus não erra atitude. Deus sempre fala, e Ele é bem claro em tudo que fala. Será que Deus está falando com alguém essa noite? Então o texto vai dizer que então Deus silencia, até que Abraão decide separar de Ló. E aí a palavra diz que Ló fala: a gente é parente, é próximo, mas não vamos continuar brigando não. Vamos fazer o seguinte: se você escolher um lado, eu vou para o outro. Se você escolher o outro, eu vou para o outro lado. Mas a gente não pode brigar. E esse texto começa nos recheando o nosso coração, dizendo que na nossa vida tudo é uma escolha. E a gente não escolhe pelo que a gente vê, a gente escolhe pela fé que a gente tem. Nós vemos então Ló decidir o lado de Sodoma e Gomorra, porque o lado de Sodoma e Gomorra era agradável aos olhos humanos, mas o outro lado que Abraão vai é o lado que agrada a Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa essa noite. Deixa eu te dizer: escolha aquilo que agrade a Deus. Não escolha pelos olhos naturais, escolha pelos olhos da fé. Então diz a mensagem que quando Ló decide ir para o lado de Sodoma e Gomorra, Abraão vai para o outro lado e Deus volta a falar com Abraão. Então deixa eu te dizer uma coisa: se hoje você escolher o lado certo, o papai vai voltar a falar. Melhor dizendo, se hoje você escolher o destino certo, o papai vai começar a conversar contigo, e você vai começar a ouvir a voz de Deus. Hoje ele tem uma palavra, e hoje você também terá ouvidos, porque tem ouvido para ouvir. Ouça o que o Senhor diz às igrejas. O texto vai dizer então que ele vai para Sodoma. Larguei Abraão agora, vamos com Ló. Ele vai para Sodoma e decide residir por lá. E quando ele chega no lugar, posso falar? O lugar que ele chega é bem parecido com o coração. Existem lugares que chegam, que preenchem o nosso coração. Existem lugares que são tão apaixonantes, mas paixão é coisa que dá e passa, amor é coisa que é eterno. O lugar que Deus tem é um lugar de amor, não é um lugar de paixão. Então enquanto você ficar se envolvendo pelas paixões da vida, você vai acabar destruído. O texto diz que Sodoma e Gomorra era uma cidade envolvente. Sodoma e Gomorra era uma cidade que quando você olhava, se você estivesse lá, se você estivesse próximo, tudo que você olhava, você conseguia se apaixonar pelo lugar. Era um lugar de relacionamento, era um lugar de troca, era um lugar, posso falar? Era um lugar de se entregar. Você está sentindo a presença? Existem lugares que parecem ser bons, parecem ser confiáveis, mas eles estão para roubar o que é de Deus, irmão. Quando ele chega no lugar, diz a palavra que ele se ambienta, reside lá, faz amigos, faz comércio.
até o tempo que Deus decide destruir o lugar. Eu comecei lendo o versículo de número 17, porque existem lugares, existem lugares que Deus vai destruir, e não é por conta de você não, é por conta das pessoas que têm orado por você. Tem pessoas que oraram, que buscaram, e por graça e misericórdia que Deus tem por elas, Deus vai destruir lugares. Você decidiu residir, que você decidiu estar. Essa noite, Deus quer destruir Sodoma e Gomorra da tua mente, do teu corpo, da tua alma, do teu espírito. Essa noite, Deus quer destruir coisas. E a gente sempre prega, se eu chegar aqui falando que Deus vai entregar chave, se eu falar que Deus vai entregar casa, essa mensagem é sempre boa, né, irmão? Sempre a mensagem de receber é bom, porque é essa mensagem que enche o nosso ego. Mas entenda uma coisa, Deus, antes de te entregar algo, Ele primeiro vai destruir e arrancar aquilo que precisa ser arrancado. Hoje é uma noite de Deus arrumar a casa. Nós começamos esse mês com Deus te dizendo: eu vou destruir tudo aquilo que te tira da minha direção. Porque existem coisas, pessoas, lugares, ambientes que tiram a gente da direção de Deus. Porque já que Ló decidiu acompanhar Abraão, era natural que ele acompanhasse sempre. E detalhe, eu aprendi uma coisa na minha caminhada: quando eu estou debaixo ou por baixo do maior, eu me submeto ao maior, eu não brigo com o maior, porque eu entendo que o maior foi chamado primeiro. Quem Deus fala com ele primeiro, é ali que eu tenho que me submeter. Quer entender uma coisa? Você chega no trabalho, posso falar? Você chega no trabalho hoje, já tem um cara mais antigo lá, já tem um cara gerente, ele está cauterizado com a mente. Ele está no trabalho com o jeito dele trabalhar. Você tem uma forma até melhor de trabalhar, mas entenda uma coisa: ele chegou primeiro, e quem chega primeiro tem ordenança. E ele chegou primeiro. A gente não respeita isso, por isso que eu estou falando, por isso que eu perguntei. Eu falei: você é educado? Você falou sim. Mas agora você vai começar a pensar que existem lugares que a nossa educação falta, porque a gente não consegue entender a nossa posição. E quando a gente não entende a posição, a gente briga por uma posição que era nossa. Aquela terra que Ló estava brigando não pertencia a ele, pertencia a Abraão. O problema é que a gente anda com gente que Deus faz crescer, e aí às vezes a gente quer brigar com elas, às vezes a gente quer bater boca, a gente quer destruir. Mas entenda uma coisa: se você está andando com alguém que é grande, se você está andando com alguém que prospera, com alguém que tem uma promessa, entenda o seu lugar dentro da promessa. O seu lugar dentro da promessa é o quê? Você é carona. Tem lugares que a gente entra como carona. Às vezes a gente está num lugar e sem querer a gente é carona. Só que a gente é um carona. Quem já andou aqui de Uber, irmão? Amém? Você entra no Uber, dependendo do teu estilo, tu quer dirigir para o motorista. Não entra por aqui que é mais rápido, faz esse caminho. Quem está na direção é você ou é ele? Quem é o dono do veículo? O problema é que a gente entra no veículo que não é nosso e a gente quer mandar na rota. Deixa eu te falar uma coisa: o evangelho que você serve não é seu, é do Senhor. Então você tem que aprender a andar do jeito que Ele quer. Não é como você quer, não é o teu caminho, não é a tua rota, não é da tua maneira, é no tempo dele. O GPS está dizendo aqui: vai demorar. Então fala para o Senhor: por aqui é mais fácil. Deus está falando: não, nós vamos por aqui. Aqui tem deserto, aqui tem tiroteio, aqui tem favela, aqui tem comunidade, mas por aqui é mais fácil. Senhor, não, mas é por aqui que eu quero você. Você não está entendendo porque sua vida está estranha? Você não está entendendo porque as coisas estão erradas? Deixa eu te falar uma coisa: o GPS do Senhor nunca fica offline. E Ele está dizendo: esse tempo de passagem ruim é porque eu estou te preparando. O trajeto não te mata, o trajeto te fortalece. Grave isso no teu coração: o trajeto não é para te matar, o trajeto é para te fortalecer.
texto vai dizer assim, que o lugar agora que Ló decidiu residir não era um lugar bom, era um lugar que o clamor, as ações subiam para o Senhor de uma forma errônea, de uma forma malvada, que machucava o coração de Deus, que machucava o pensamento de Deus, que machucava os olhos de Deus, irmão. Então Deus decide destruir. Só que o texto é bem claro que Deus sempre manda alguém antes de destruir, sim ou não? Então deixa eu te falar uma coisa. Talvez eu esteja aqui essa noite como um anjo daquele que estava lá. Deus está te dando um alerta: antes de destruir, eu vou te encontrar no caminho. Então Deus está dizendo alguma coisa para mim e para você essa noite. Deus está dizendo: eu vou destruir as coisas, mas eu não quero destruir você. Mas para você não ser destruído, é melhor você sair de onde você está, porque a sua posição é uma posição de morte. O texto vai dizer que quando os anjos chegam, 2, a saber, chegam na porta da cidade, diga, na porta da cidade. Então logo nós entendemos que tudo que Deus tem para a gente já está na porta. Entenda uma coisa, tudo que nós queremos já está à mostra, está na porta, está ali. Só vale o quê? Só vai valer quando eu e você decidimos fazer a identificação. A palavra diz que os anjos saem. Quando os anjos saem, automaticamente Ló identifica os anjos e fala: opa, são vocês, é a presença. Por quê? Porque a presença de Deus, a direção de Deus, as coisas que Deus manda não são iguais às que a gente vê. Quando os anjos chegaram, diz que Ló, quando vê, olha os homens e se prostra, porque diante da presença, diante da ordenança de Deus, a gente não deve ficar em pé, a gente tem que se submeter. E diz que ele se prostra, e aí ele começa a clamar dizendo: olha só, eu sei que vocês são importantes, vocês não são como o povo daqui. Porque quando Deus manda alguém para nos tirar de um lugar que a gente está, sempre esse alguém que nos tira é diferente. Posso falar? Você está escutando o conselho de alguém que está fazendo a mesma besteira que você, pô? Quem manda você, Deus está falando, quem manda, quando Deus manda alguém na nossa direção é diferente. Esse alguém é diferente. E aí era tão diferente que quando Ló observou, ele falou: não, calma aí, esses daqui são diferentes. Então se eles são diferentes, merecem um tratamento diferente, sim ou não? Então quem mandou? Foi Deus. E quem recebeu? Foi Ló. E o que ele fez? Deu um tratamento diferente. O que Deus está falando para mim e para você essa noite? O que Deus manda para a gente tem que tratar diferente. O texto vai dizer que ele fala assim: eu sei que vocês não vão embora hoje, faz o seguinte, vem para minha casa. Eita, casa se denomina o que? Intimidade. Vem para dentro, vem para o lugar de importância. Não era comum nenhum homem daquela época hospedar, obrigado Jesus, hospedar pessoas dentro da casa dele, porque só se fazia isso com alguém que fosse importante, ou alguém que se tivesse intimidade. E aí o que Ló decide fazer? Olha só, vem para dentro, vem para o meu lugar da intimidade. Faz o seguinte: eu estou tão corrompido, mas entra aqui. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Não importa como esteja a tua casa, não importa como esteja a tua vida, se a presença chegar, o que você tem que fazer é: entra aqui, entra aqui, entra aqui, porque você não pode ficar aí fora não. Entra aqui, não fica aí fora não. Eu sei que eu estou todo errado, eu estou no lugar errado, mas faz o seguinte: entra aqui. A palavra diz que de tanto insistir, os anjos decidiram entrar. O texto vai avançando, eu vou chegar no versículo. O texto vai avançando e diz que então ele chega e oferece comida. Comida é provisão, comida é partilha, comida também se denomina como intimidade. Então eles sentam à mesa, um lugar especial para comer, sim ou não?
Quanto tempo tu não chama o Espírito Santo para sentar à mesa contigo? Quanto tempo tu não chama o que é especial, que Deus tem mandado para estar contigo? Quanto tempo você não chama para sentar à mesa? E Deus está falando: eu estou aí, eu cheguei. O ambiente é ruim, é promíscuo, o ambiente é podre, mas eu cheguei, eu estou aí. Então faz o seguinte agora, já que eu estou aqui, o que você tem para me oferecer? Se Deus chegasse agora, visitasse a terra do teu coração, se Deus agora visitasse essa tua residência aqui de carne, se Deus visitasse agora, o que você tem para dar? Diz a mensagem que quando Jesus andava no deserto, ele avistou uma figueira, sim ou não? E a figueira estava florida, sim ou não? Porque a flor, as folhas denunciam que o fruto vai chegar. Só que quando ele olha, ele vê folhas, mas não vê frutos. Então ele fala: seca, porque o que você deveria estar fazendo, você não fez. Então se você não serve para fazer o que você foi chamado para fazer, é melhor que seque e morra, do que fique enganando pessoas. Aí o que o texto vai dizer? Que imediatamente eles foram dar um olé, Jesus e o grupo. Quando voltaram, os discípulos passam e observam: a figueira está seca. Deixa eu te falar, isso não é para a gente não, amém? Deus pode dar um rolê e voltar e a gente está seco, hein? Mas não é para a gente não, amém? Então o texto vai dizer que ele fala: calma aí, que vocês vão comer. E aí ele serve, ele se alimenta. E o texto vai dizer que isso é à noite. O texto diz: o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, o choro dura uma noite. Tem alegria que chega de noite também. Dependendo do tipo da oração, do tipo do clamor, Deus antecipa a bênção. Os anjos chegaram, diz que eles colocam anjos para dentro, começam a se alimentar, comunhão, que ele tinha alguma coisa para dar. Porque quando Deus chega e senta à mesa contigo, você tem que ter alguma coisa para dar, nem que seja uma lágrima, mas tem que ter alguma coisa para dar. A gente não pode ser seco. Pelo menos a lágrima a gente dá, porque a palavra diz que Deus com seus anjos colherá a nossa lágrima. Então pelo menos lágrima você tem que ter para dar. Aqueles que semeiam chorando, meu Deus, Jesus, muito forte a presença. O texto diz que então, passado algum tempo, quem é? Nós sabemos que tem homem de Deus aí. Nós sabemos que existem coisas aí dentro da sua casa que não são comuns. E o que nós queremos é que eles saiam, porque nós queremos possuir. O texto vai dizer que na casa onde Ló acolheu os homens, essa casa, depois de um tempo, chegaram homens novos e velhos e falaram: eu sei que tem homem aí dentro, eu sei que esses homens chegaram, e vou falar, nós queremos que eles saiam, porque nós queremos possuí-los sexualmente, irmão. Traga para a sua vida. De quem era a casa? Ló. O que estava dentro da casa? Presença. Quem é? Nós sabemos que a presença está aí dentro, e nós queremos corromper a presença que está aí dentro. O que Deus está dizendo: eu estou querendo entrar e corromper aquilo que veio para você, irmão. Porque se a gente não ficar vigilante, o inimigo corrompe aquilo que era para a gente. Só que
Das muitas burradas que Ló fez, eu vejo agora um posicionamento dele diferente, às vezes do meu e do seu. Porque quando a gente faz besteira, a gente tem que peitar a besteira. Ele fala assim, ó, fica aqui dentro, tranca a porta, e aí ele sai. Aí ele fala assim, ó, eu sei que vocês vieram fazer maldade com esses homens, mas eles, não vou permitir que vocês façam isso com eles. Faz o seguinte, eu tenho 2 filhas virgens, pesado, né? Que nunca tiveram envolvimento com homem nenhum. Faz o seguinte, eu vou dar elas para vocês, e vocês fazem o que vocês quiserem, mas não toquem nesses homens. Para nós parece muito pesado, sim ou não? E é, mas olha a mente de Ló. Eu tenho coisas especiais para mim, que eu estou disposto a abrir mão para não perder a presença. Você tá, olha o que Deus fala com com Abraão lá. Olha o que Deus fala com Moisés. Deus, ele gosta de pedir coisas, mas ele gosta também quando a gente oferece. E aí ele fala, eu estou disposto a perder o que é especial, porque ele só tinha 2 filhas, era o que ia levar o nome adiante, porque segundo a cultura, quem leva o nome é a mulher. Ele está falando, eu estou disposto a perder quem eu sou, eu estou disposto a abrir mão de quem eu sou, da minha herança, da minha genealogia, para que o Senhor continue vivendo. Será que essa noite você está disposto a abrir mão de alguma coisa que é especial? Porque deixa eu te falar uma coisa, quando a gente abre mão para o Senhor, Ele não deve nada a ninguém. Me pergunta aqui, eu quero saber de algum de vocês, se Deus deve alguma coisa a vocês, irmão. Ele não deve nada a ninguém. O problema é que a gente quer ser melhor do que Ele, a gente quer resolver o problema que é dele. Ele deixa as situações acontecerem, para que eu e você nos posicionemos de uma forma que agrada o coração dele. E quando essa forma é alcançada na sua totalidade, ele se move. Diz o texto que ele está lá fora falando, eu tenho essas 2 filhas, nunca conheceram um homem, são virgens, vocês podem fazer com ela o que quiserem. E aí eles falam assim, porque o inimigo ele não brinca, você brinca de ser crente, mas o inimigo não. E aí ele fala assim, nós não queremos nada com elas, nós queremos com a presença. Nós não queremos nada, nós não queremos nada do que Deus mandou, nós queremos o que Deus te deu. Aí o texto diz que ele começa a falar, ganha um empurrão, cai no chão. É isso, ele é empurrado e cai no chão, Léo. Só que quando acontece isso, os homens que estavam lá dentro entram. Mas a minha pergunta é, a porta estava fechada. Não existe porta fechada quando Deus está no controle. A chave estava no bolso de Ló, mas a presença estava com os anjos. Deixa eu te falar, é a mensagem de domingo. A presença abre porta. A presença chegou, a porta abriu. Quem tem a presença, quem carrega a presença, tem a porta aberta, irmão. A presença abriu a porta, os anjos chegaram, os sensores, a porta. Eita. Porque o sensor do Deus do céu estava ligado, irmão. E o sensor olhou e falou, opa, carrega a minha presença. A porta abriu. Pegaram a Ló, trouxeram para o lado de dentro e fecharam. E diz que imediatamente, do mais velho ao mais novo, todos ficaram cegos. E o texto vai dizer que eles não conseguiram enxergar um palmo, as maçanetas das portas.
O que Deus está falando conosco? Se a gente estiver por baixo da unção, carregando a presença, é Deus quem cega o inimigo, é Deus quem para o inimigo. Você não precisa, a chave está no teu bolso, mas a presença é dele, é ele que abre, é ele que fecha, é ele que comanda o mistério, irmão. Depois, diz a mensagem que esses anjos, chegamos próximo ao versículo 26. Minto, chegamos próximo ao 17. Onde o anjo fala a seguinte mensagem, que é o tema desta noite. Acompanhe comigo, por favor, na sua Bíblia. Assim que os tiraram da cidade, os anjos do Senhor recomendaram a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, não pares em nenhum lugar durante a jornada da planície, foge para a montanha, a fim de que não pereças com os demais. A palavra diz que os anjos falam assim: então o negócio é o seguinte, já que a graça do Senhor está sobre você, faz o seguinte, colhe quem é teu, porque eu vou destruir a cidade. O que Deus está falando para mim e para você essa noite? Deus não quer somente salvar a nós, mas Deus quer salvar os nossos. Porque tudo que Deus entrega para a gente também é para a nossa genética, é para a nossa genealogia. E aí ele fala: colhe todos que são de especiais, porque o segredo é, não vai ficar ninguém para trás. Só fica para trás quem já está lá atrás. O texto diz que eles se reúnem, e aí Ló clama: eu só preciso chegar na cidade. Existe uma cidade muito perto daqui. Ele fala: se eu correr até a montanha, o juízo vai chegar, porque quando Deus decide vir com o juízo é rápido, irmão. Ele fala: nós não vamos conseguir chegar lá correndo. Faz o seguinte, arruma um lugar de escape. Senhor, por favor, eu preciso de um lugar para eu escapar dessa sentença. Eu sei que eu não sou tão certo, mas já que o Senhor teve misericórdia, tenha mais um pouquinho de misericórdia, aumenta, e me dê um lugar de espaço, um lugar de escape. E o texto diz que ele pede para ir para uma cidade, a saber, essa cidade se chama Zoar, que significa pequeno, insignificante. O que o texto está querendo nos dizer? Que quando a gente escolhe com os olhos, a gente acaba pequeno, insignificante. Quando a gente escolhe com o coração, com o ouvido, Deus nos leva a um lugar maior. Tudo que a gente escolhe pela humanidade se destrói. Tudo que a gente escolhe pela divindade de Deus é eterno. Então ele vai para essa cidade correndo. Vamos acompanhar agora, versículo de número 25. Assim, destruiu completamente aquela cidade, e toda a planície com todos os habitantes da cidade, e toda a vegetação ao redor. Deus está dizendo no capítulo 19, no versículo de número 25, que o lugar que você estava, que não agradava a Deus, Deus vai destruir. Mas também Deus vai destruir de lá a fonte que alimentava, porque Deus destrói lugar e também destrói o lugar, as coisas que alimentam o local. Deus está falando: eu vou destruir o carro e não vou deixar chegar gasolina nele. Por quê? Porque da mesma forma que alimentou você, pode alimentar o outro. Então Deus está falando: eu vou destruir a cidade e a vegetação ao redor. Aqui nunca mais vai existir nada. Então Deus está falando para mim e para você essa noite: eu vou destruir as coisas que corrompiam a sua vida, a minha vida. E detalhe, não vai ter mais nada que possa alimentar eles. O texto continua: contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente, diga imediatamente,
Diga: imediatamente. Transformou-se em uma estátua de sal. Por quê? Porque a mensagem era: não olha, porque quem olha para trás fica para trás. O problema é que Deus está chamando a gente para um novo estágio, para uma nova vida. A gente está agarrado lá. Você lembra que eu comecei falando do criminoso com vocês? É por isso, porque Deus quer te tirar da prisão, mas você quer voltar para ela. Deus quer querendo te tirar da morte, mas você quer voltar para ela. E vou te falar uma coisa: se você ficar insistindo muito, Deus deixa você ficar, porque Deus é educado. Diga: Deus é educado. Você agora está pensando, né? Por isso que essa mensagem, essa pergunta faz muito sentido no início, porque até a gente raciocinar, a gente começa a responder, porque na maioria das vezes as nossas ações são em pensamento. A gente age sem pensar. A palavra diz que, então, imediatamente, contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente se transformou numa estátua de sal. Por quê? Porque existem lugares que querem nos paralisar. Existem lugares que, quando não nos mata, nos paralisa. Ela morreu na cidade? Ela morreu no... tem muita gente que morre no caminho. Porque no caminho é a metade do trajeto. É o trajeto do não sei e o trajeto do que eu já vivi. E a gente é acostumado a olhar para trás e medir a nossa frente. Porque eu já fiz, eu já recebi, eu já ganhei, eu já vivi. Está para trás, irmão. O segredo é sai correndo, porque quem sai correndo... Eu fiz isso numa outra pregação. Vocês lembram do tiro ao alvo? Agora, quando está chovendo, irmão, se você sair correndo, a sua camisa molha menos. Por quê? Porque você está em movimento. Quem está em movimento se molha menos. O que Deus está falando? Quem está em movimento se fere menos. Por isso que o anjo falou: corre, corre. Talvez você não morra, mas isso não quer dizer que você não vai se ferir, porque as nossas ações, elas têm consequências. Deus matou Ló, mas Ló perdeu quem? Porque o lugar que a gente escolhe ir, se não for certo, a gente perde pessoas. Quantas pessoas que já ficaram para trás na nossa trajetória, que saíram conosco, que foram por baixo de uma palavra nossa, por baixo de uma orientação. Você falou: vem comigo. Tu está comigo? Então tá, eu sei o caminho. A gente é arrogante mesmo, meu irmão. A gente é orgulhoso mesmo, a gente sabe de caminho nenhum, mas diz que sabe. Não, Deus está comigo, Só que o tempo, a jornada, vai dizendo com quem Deus está e com quem Deus não está. E o caminho, nada melhor do que o tempo para dizer com quem Deus está e com quem Deus não está. A palavra diz, vou agora sair um pouquinho de Ló, vou ficar na mulher, que o texto nem diz o nome dela. Posso falar? Tem pessoas que a gente carregou, que a gente nem sabe o nome, mas que morreram por conta de alguma atitude nossa. Tem gente que te assiste no Facebook. Tá gravando? Tem gente que te assiste no Instagram. Tem gente que te assiste no YouTube. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que te acompanha e você nem sabe. Mas se você fizer um movimento errado e para a direção errada, eles morrem. Porque eles têm em você uma referência. Eles têm em você uma liderança. Mesmo se você aceitou ser ou não. Porque a Bíblia diz que Deus já nos elegeu. Se você quer aceitar o cargo, paciência, sim ou não, paciência. Mas você é príncipe,
você é princesa, você querendo viver como plebeu ou plebeia, não sei nem se existe esse nome, mas você querendo viver ou não, você que escolhe a cadeira que você quer sentar, mas Deus já te colocou numa cadeira de honra, e quer você queira ou não, tem alguém te observando. Observaram Jesus, irmão. Você acha que não vão observar você? Ele que não tinha nada de mal a oferecer, foi observado. Imagine eu e você, cheio de vacilação. Tá rindo. Essa é a tua vida, seja bem-vindo a você mesmo. Então o texto vai dizer que ela fica para trás, e ela vira estátua de, já estou terminando, estátua de sal. O que a palavra diz que a gente tem que ser? Sal? O que a Bíblia diz que a gente tem que ser? Sal? Ela virou uma estátua de sal. Mas esse sal veio da terra ou veio do céu? E esse sal era bom para se consumir? Era o sal do juízo, era um sal de sentença, era um sal que ninguém conseguia engolir. Posso falar? Tem gente que já está caminhando tanto no caminho da ignorância, que paralisou, e hoje quem olha para ela não consegue nem degustar, porque é tão salgada que se você tem contato, encosta, você vomita. Tem gente que já está tão salgada, que a gente nem consegue engolir. Deus está falando uma coisa, posso falar? Se você for essa pessoa, você vai ficar para trás, porque Deus não vai deixar você atrasar a vida de quem tem que avançar. Porque na maioria das vezes a gente erra, porque quem está com a gente, posso falar? Quem está com a gente acha que enxerga melhor. A conversa foi com quem? Foi com Ló. Sai daqui, sai correndo e vai para o monte, vai para cima. O texto vai dizer que, quem anda contigo tem que olhar para a mesma direção que você olha. O detalhe é, se olhar, avança. Se olhou errado, é Deus quem salva. Não se preocupa que não é você que tira a gente da sua vida, é Deus que tira. É Deus que paralisa. Pastor, fique calmo, eu não sei porquê, mas Deus está falando algo para dizer para a tua vida. É Deus quem permite as pessoas certas chegar na sua vida. Esse tempo que parece de paralisia, esse tempo que parece que as coisas não estão acontecendo, Deus está tirando algumas pessoas. Fique tranquilo que Deus vai deixar muita estátua lá. Sabe por quê? Porque elas estavam tirando o Senhor do foco verdadeiro. E Deus vai te dar uma direção. Você conhece a palavra, você conhece a direção e a voz de Deus. O texto é bem claro dizer que ficaram. E Ló chega ele com suas filhas, não é isso? Ele e suas filhas. Era especial para eles? Sim ou não? Quem deu? Então entenda uma coisa, tudo que Deus te deu não se perde no caminho. Mesmo que você tente fazer um movimento errado, ou se você fizer um movimento que agrada a Deus, Ele protege. Aquilo que você ia perder, Ele protege. E aí ele chegou no caminho, chegou em Zoar. Chega lá com suas filhas. A palavra diz que ele destrói tudo. Não quero perder o texto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e olhou para o lugar aonde Ló estava. Sabia que Ló estava lá. E aí ele viu cinzas e fumaça. Cinza e fumaça denomina destruição. Abraão olha para o lugar da destruição, porque é assim que às vezes eu e você olhamos para lugares onde estão pessoas que a gente ama, que parece estar destruído. A gente olha para lugares,
a palavra diz que ele sobe para o lugar aonde ele estava na presença do Senhor. E de lá da presença ele olha, porque só consegue enxergar quem está na presença. E aí ele da presença começa a enxergar e fala: quem está fora da presença está destruído. E lá aonde está destruído, eu estou enxergando. Tem alguém que eu amo. Não era para estar destruído, não era para estar perdido, mas eu amo. É uma herança, faz parte da minha família, é meu parente. Só que entenda uma coisa: mesmo Abraão, lá atrás, decidindo levar Ló para o caminho que não era para ele, Deus sabia do amor que Abraão tinha por ele. Então entenda, o fato de pessoas não estarem no seu projeto não é sinal que Deus não vai alcançá-las fora dele. É isso. O problema é que você quer ser melhor do que Deus, você quer encaixar no projeto de Deus. Deus já tem um projeto para ele, Deus já tem um projeto para ela. Fique tranquilo, Deus não perde ninguém, só nós que perdemos. É a gente que decide sair da presença, da direção e da posição. Eu não estava lá, mas quero conjecturar com vocês, porque tem coisa que a gente precisa orar, e tem coisa que a gente não precisa nem orar, que Deus já faz. Ele já conhece o nosso coração. Quando o texto chega, quando nós chegamos no texto, a palavra diz que então Deus já tinha salvado. E aí diz que Deus lembra de Abraão e também lembra de Ló. Então entenda, não há nada na face da terra que fuja aos olhos de Deus. Tudo que você pensa que pode fazer, Deus vai fazer melhor. Tudo que você pensa que consegue fazer, deixa eu te dizer, Deus vai fazer melhor, porque Ele não precisa de jeitinho, Ele não precisa de ajuda. Deixa eu te falar, é Deus que vai pegar o teu filho, é Deus que vai ungir o teu filho, é Deus que vai colher o teu filho. Sua estratégia até que é boa, mas não é suficiente para você é oração. É isso que Ele nos diz fazer: orai pelos que nós amamos. Olha como Deus é tão detalhista. Ele fala: ora até pelo inimigo. Se Deus tem graça com o inimigo, com alguém que te faz mal, Deus não vai ter graça do teu filho, da tua esposa, do teu marido, de alguém que você ama. É só você orar, o segredo é orar, porque na oração é a troca de intimidade. Vou terminar. E contemplou as cidades, 28, de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e viu uma densa fumaça que subia da terra, como uma fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. A mensagem para essa noite é que Deus está nos tirando do meio da desgraça. Deus está tirando os nossos parentes do meio da desgraça. E o segredo desta noite é deixar Deus fazer o que Ele quer. O segredo dessa noite é só confiar. Eu não sei como será o dia de amanhã, eu não sei como será, se Deus vai te prosperar hoje, se Deus vai te prosperar daqui a 100 dias, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Eu tenho uma certeza, que Deus não deixa nenhuma palavra se perder. Então o que Ele falou, Ele vai cumprir. Entenda uma coisa, é no tempo dele, e no tempo dele é diferente do nosso. O louvor pode preparar. No tempo dele é diferente do nosso. O tempo dele é diferente. Primeiro, a contagem de Deus não é reta. A contagem de Deus não é na horizontal, é na vertical. Olha o que ele falou para Ló: sobe para a montanha. Porque montanha se conotava lugar de separação. A última mensagem do anjo, estou terminando, era: sai da desgraça e vai para o monte. Sai do lugar onde você está, vai correndo e sobe, porque lá em cima o Senhor vai falar contigo. Então Deus está falando uma coisa nessa noite com nós. Ele está falando conosco essa noite: corre da onde você está e procura o alto, porque do alto virá o socorro. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus.